Bom, a gente falar um pouquinho hoje com vocês a respeito do clima. Muitas vezes alguns confundem clima com tempo. Então, o que é o clima? O clima a gente pode definir como um conjunto de fenômenos da atmosfera que ocorrem no nosso planeta. Esses fenômenos eles incluem a temperatura, a pressão, a quantidade de chuva em um determinado local e a própria umidade do ar. Quando para definir o clima de um lugar são necessários muitos anos, talvez décadas, séculos ou até mais. E já o tempo seria o estado atmosférico em um curto espaço de tempo. O tempo, no caso, por exemplo, hoje pode estar nublado. Isso aí seria o tempo. Agora, o clima já inclui um quadro mais amplo e que é pesquisado durante muito tempo, durante um período maior. Nós temos na Terra vários tipos de clima. Né? Temos clima, o clima polar, temos o clima subtropical, ou temperado, clima tropical, clima desértico, né, ou clima árido. Então esses são climas. Os fenômenos atmosféricos que a gente tem na Terra, eles ocorrem em razão dessas características da própria atmosfera. A atmosfera da Terra ela é dinâmica. Então, o que vai influenciar o clima em um determinado local? Vários fatores eles podem ser citados. Por exemplo, a gente pode citar o caso da própria altitude. Locais mais altos eles possuem são mais frios geralmente porque a Terra, o interior, né, a troposfera, é um sistema fechado, um sistema diabático. Então, o que ocorre? Se a gente tem uma menor coluna de ar, a gente tem uma menor pressão. E com menor pressão, a gente tem uma temperatura mais baixa. Então, por isso, os locais mais altos eles são mais frios. E se a gente também outros fatores que podem influenciar um determinado tipo de temperatura ou o clima de um lugar, e podem incluir a proximidade com a Terra. Porque as terras elas aquecem 2 vezes mais rápido do que a água. Então, a proximidade ou a distância, o distanciamento de um determinado local em relação à água vai influenciar o tipo de clima daquele lugar também. Exemplo, a gente tem a brisa do mar soprando durante o dia do mar em relação ao continente e a brisa do continente soprando para o mar à noite. Então, isso por quê? Por causa de uma diferença de temperatura e por causa dessa temperatura específica, o calor específico da Terra e o calor específico da própria água. Então são vários esses fatores que influenciam. Outros fatores que podem influenciar o tipo de clima também é a própria vegetação. Um exemplo típico disso é o que ocorre na floresta amazônica. A gente tem uma grande quantidade de vegetação, o que propicia um maior vapor d'água, evapotranspiração. Isso também vai influenciar o tipo de clima. Até as próprias cidades, né, cidades com muito asfalto, com muito concreto, a gente tem os chamados microclimas, que são causados em razão do calor específico desses materiais que irão influenciar o tipo de clima, ou a temperatura, ou a formação de chuvas ou não naquele lugar. Além disso, a gente tem também os ventos. O nosso planeta ele funciona como se fosse uma grande geladeira, com grandes ventiladores. Os polos eles geram o ar frio, especialmente em direção à linha do Equador, à região tropical, os trópicos, e isso vai influenciar no clima. Outra questão que influencia o clima também são as correntes marítimas. A quantidade de sal que a gente tem nos oceanos vai influenciar também. Fenômenos como El Niño e Laninha, que são fenômenos que ocorrem no planeta todo, eles ocorrem em razão da quantidade de sal ou não que tem no Oceano Pacífico, né, que é o maior oceano que a gente tem no planeta. Então, para a gente ter uma ideia como o clima do planeta, os diferentes climas, envolvem muitos cálculos, é algo extremamente complexo. Mas é interessante saber que é assim que funciona o clima da Terra, com uma temperatura que permite a vida no nosso planeta e permite que nós existamos. É isso aí, gente. Um abraço.